Muito boa noite a todos, graça e paz. Quem está feliz aí diz amém. Quem não está, eu tenho uma boa notícia para você. Até o final você vai ficar na marra, amém? Esse Deus é poderoso. Queridos, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, então, enquanto eu lembro. Vai no capítulo 10 e o verso 3. Isso. Eu lembrei aqui já. Quero fazer um pedido para todos vocês. Pode abrir aí a sua Bíblia ou ligar no celular. Preste atenção em mim aqui. Quantos aqui tem irmãos aqui que você sente falta durante alguns cultos? Levante a mão assim. Eu queria te fazer um desafio e eu também vou fazer isso. Eu fiz já ontem. Mande uma mensagem para essa pessoa que está de férias. Tem pessoas aqui que não estão no culto, não é porque elas estão fora da igreja. Foram viajar, foram tirar umas férias com a família. Eu queria que toda a igreja, que você quando sentisse falta do seu irmão, manda uma mensagem. Sabe por quê? Às vezes a gente sai de férias e a gente vai para lugares até que a gente não gostaria de estar, cheio de preocupação. E uma mensagem de um irmão em Cristo, de um irmão da fé, fortalece a nossa fé. Amém? Não uma mensagem dizendo, por irmão, onde é que tu está desviado? Não faz isso, né? Pelo amor de Deus. É para ver como é que ele está. Como é que está, meu irmão? Tudo bem? Estou ligando para te mandar um abraço, um beijo, né? Dizer que nós estamos com saudade. Vamos combinar assim? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho não, tenho certeza que isso é de suma importância para o nosso relacionamento cristão. Amém? Vamos fazer isso, gente? Então você hoje, antes de ir embora, você vai ter relacionamento aqui na cantina com os irmãos, você vai saber o telefone dele, e no momento que você sentir que ele saiu de férias, manda um zap para ele. Gente, é rapidinho. Você manda zap, fica 1 hora nas redes sociais, manda o zap aí para o seu irmão que está de férias, ele vai ficar muito feliz. Amém? Era isso que eu queria dizer para a igreja. Hoje no meu devocional, Deus me incomodou muito sobre isso. Deus me fez eu lembrar de algumas pessoas que estão distantes. Eu mandei a mensagem para uma que está ferida. Deus me levou a fazer isso e eu fiz. E foi forte assim para mim, porque eu mandei a mensagem para a pessoa e não deu 5 segundos, ela devolveu. E falando que estava chateado, triste, dificuldade. E às vezes a gente está só julgando, não é verdade? A gente fica julgando. E aquela meia dúzia de palavras que ele escreveu ali me constrangeu assim. Falei, irmão, vou aí te ver, te dar um abraço, chorar contigo, sei lá, te fortalecer. E depois ele devolveu a mensagem, falou assim, mas a tua mensagem, pastor, já foi o suficiente para mudar o meu dia. Entende isso, gente? Quanto isso é importante para nós. Então vamos ser sensíveis. Amém? Nós não negociamos princípios, mas nós somos sensíveis sim e temos misericórdia para com o irmão. Amém? Então vamos ler o texto que diz assim: pois embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Feche teus olhos. Pai, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nessa noite com saúde na tua casa. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui e porque temos armas espirituais para lutar. E por meio delas somos fortalecidos. Por isso toca a cada um e fala aos corações, edifica as nossas vidas nessa noite através da tua palavra. Toca-nos com o manto do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Olhe para mim aqui, queridos. O tema hoje da minha palavra é a mente preparada para ter fé. E eu comecei lendo o texto que fala sobre armas poderosas. Eu li o texto que fala que, embora andando na carne, nós não militamos com as armas da carne, mas com as armas do Espírito. E é claro que nós somos humanos.
É claro que nós somos pessoas humanas, somos de carne e osso, é claro, é óbvio, está óbvio para nós. Mas o que eu quero mostrar aqui, trazer uma exposição através da palavra, é sobre mente, sobre o lugar que o texto fala, que tem sofismas, que tem fortalezas, que tem altivez, e que tudo isso resiste o conhecimento e a obediência de Cristo, ou seja, resiste o desenvolver da fé na minha, na sua vida. E é sobre isso que eu quero falar. E eu dei uma olhada sobre a mente, sobre cérebro, e eu descobri que o cérebro, eu até fiquei bem, eu achei que era mentira no primeiro momento que eu estava lendo, e eu fui futricando, pesquisando e fui buscar na medicina. O teu lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo. Acho que a maioria sabe aqui ou não. E o lado esquerdo comanda o direito. Para mim era, na minha maneira de pensar, sempre, porque eu não sou médico, não sou da área da saúde, era o direito, esquerdo, né? Seria assim, uma coisa mais alinhadinha, né? E o cérebro, queridos, é algo, olha que fenômeno é o cérebro. Segundo os estudos, as pesquisas, o cérebro humano tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios, de células nervosas cerebrais, e cada um desses neurônios pode fazer entre 1000 e várias centenas e milhares de sinapses. E a pergunta talvez de você é: o que é uma sinapse? É uma junção entre dois neurônios que forma o caminho neural. Então logo o cérebro é capaz de produzir cerca de 1000 trilhões de sinapses, de conexões nervosas. Olha que coisa interessante. É ou não é fantástico o nosso cérebro? É ou não é incrível a mente humana? Para mim, eu sempre tive uma grande admiração pela vida. Tanto que quando eu vejo uma mulher grávida, eu tenho uma sensação de alegria. Eu olho uma mulher grávida com a barriga, eu fico alegre, sério isso. Eu sempre comentei isso em casa com a minha esposa. Porque para mim a vida formando ali dentro é um espetáculo, é um negócio inexplicável. A vida, eu lembro quando a minha esposa, ela é linda, mas ela é pequenininha. Quando ela engravidou do João, eu viajei na maionese, falei, como é que vai ser agora? Estamos ainda. Falei, como é que esse guri vai sair daí, tia? E nós fomos na primeira ecografia, ele era comprido, eu falei, misericórdia, como é que esse guri vai saltar para fora? Mas é muito interessante, o João estava ali no lugar mais seguro, que era o ventre da mãe, mesmo ela sendo pequenininha. Tu olhando para minha esposa, ela é delicada, pequenininha, mas ela estava ali. E eu lembro que nos últimos meses, aquele barrigão pontudo assim, chegava a cair para frente assim, eu falava, nossa, grande no último mês, parece que a barriga dela fez assim e desceu assim. E ela andava assim, né, eu digo, vai cair. Né? E os últimos dias, mas ela é muito valente, ela trabalhou praticamente até o último dia, última semana, né? Essa mulher é terrível. Mas enfim, tudo isso é o espetáculo da vida. E quem é que dá o comando, que sustenta? O cérebro. Quem dava força para minha esposa, amor, tu não vai parar, pegar licença, não, amor, vou aproveitar, pegar na última semana, mas olha o tamanho que tu tá quase enrolando. E ela nem aí trabalhando normal, né? E foi embora. Mas o cérebro dela está mandando essa informação para que o corpo dela, principalmente a parte de trás, que liga na coluna cervical, que te mantém ereto. O cérebro dela está mandando informação que o corpo dela vai, sim, ser forte para resistir àquele peso a mais, aquele outro ser que está ali. E por que, pastor, o senhor está falando sobre tudo isso para nós? Porque eu quero que você entenda a exigência, toda a exigência do corpo, de todo o teu corpo, de toda a tua existência para com o teu cérebro. E por que é no cérebro, é na mente, que acontece a altivez, que acontece o sofisma, que acontece a resistência da obediência a Cristo? A fé, preparar a mente para ter fé, nós precisamos conhecer esse campo chamado cérebro, aonde se travam as maiores batalhas das nossas vidas. Aqui o texto está falando que a nossa luta não é, as nossas armas não são carnais, elas são armas espirituais,
Mas aonde é que nós temos que destruir fortalezas? Na mente, no cérebro. Então, ou seja, o melhor campo de batalha de um cristão é a mente, o cérebro. E por isso que ele é dotado desses 100 bilhões de neurônios e de células nervosas cerebrais, e cada um desses neurônios fazem entre 1000 e várias centenas de milhares de sinapses. Então, o teu cérebro, ele é um campo de batalha. Coisa interessante isso. É um campo de batalha. Mas, preste atenção, no físico, a vida física tem uma exigência muito gigante do teu cérebro, sim ou não? Todo o teu corpo depende dos comandos do teu cérebro. Até para ficar em pé, ereto, você depende do seu cérebro. Sabia disso? Sabe como que um lutador de MMA, ou o cara que luta jiu-jitsu, sabe como é que ele faz para o jiu-jitsu? Na hora que tu vai trabalhar ali as primeiras faixas, tu vai ficar muito esfregado, assim, muito roxo, muito vermelho. Então, o que esse cara faz para não sentir dor? O professor ensina para ele, é psicológica essa dor. Bora! Aquele enrola e puxa e tal. E quando passa para a parte do pano, o cara fica com vergão que chega a sangrar. E depois, quando começa a fazer casquinha, então é pior ainda. E quando machuca a orelha, quebra a orelha, você não sabe o que dói, querido. Falaram para mim, vão fazer? Não vou quebrar nada. Deixa a minha orelha, eu já sou orelhudo, aí vou ficar com a orelha embolotada? Não. Mas tem uns que sentem prazer, eles acham o máximo quebrar a orelha para ficar aquelas bolas. Fala, não, para cima de mim não. Mas por que esses caras resistem a essa dor? Porque eles estão focados, a expectativa deles está em alcançar aquele grau, aquela faixa, subir aquele nível que a luta está propondo para eles. Então eles suportam aquela dor, e tudo isso depende do cérebro. Pensa comigo, queridos, o quanto então exige de nós para termos fé, o nosso cérebro e a vida espiritual. O quanto a vida espiritual exige do nosso cérebro para que nós tenhamos fé, e uma fé genuína. O corpo exige tudo do cérebro. E o cérebro é o lugar aonde tu faz tudo. Os comandos, tem um mito que fala que nós só usamos 10% do cérebro. Todo mundo acredita nisso quando é falado. Isso é um mito, é uma mentira. Isso aí foi falado numa conferência, que foi lançado um livro. Dizem que Isaac Newton estava, ou deu aval nisso. Não foi Isaac Newton, Albert Einstein deu aval nisso. Foi numa conferência em que estava lançando o livro Como Fazer Amigo e Como Influenciar Pessoas. Vocês viram como eu estou estudando, gente? Não estou de brincadeira. E eles, nessa conferência, saiu essa pesquisa. Não é verdade, gente. Porque se isso fosse verdade, só 10% do seu cérebro funciona, os outros 90% estariam mortos. E não é verdade. A verdade é essa: 10% pensam e 90% trabalha transmitindo corrente, oxigenando o cérebro e etc, etc. Então, não é verdade que o teu cérebro só funciona 10%. Eu confesso para vocês que às vezes eu me chateio com essas coisas. Porque todo mundo pega uma narrativa e sai colocando como verdade, né? E a gente que se lasque para descobrir se é ou não é verdade. Então, preste atenção, o seu cérebro é o maior campo de batalha. E o seu cérebro é o lugar aonde o Senhor quer estabelecer o maior nível de fé da sua vida, da sua história. E isso você vai acessar como? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 4. Vamos ler Provérbios 4. Quantos estão entendendo até aqui? Digam amém. Se você não está entendendo, fala real aí, irmão, tá? Que eu não quero te atrapalhar, dar um nó na tua mente. Vamos lá, diz assim, Provérbios 4, 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na sua Bíblia deve estar escrito: tenha cuidado, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas eu estou lendo aqui
parafraseando esse versículo, eu estou lendo para vocês: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha para mim aqui, alguém que tem pensamentos de fé, vai reproduzir? Quem me ajuda aí, vai reproduzir? Mas nós somos seres humanos, e nós passamos pela queda do Éden. Quantos lembram aqui? O Adão, né, marcou bobeira, e nós tivemos a queda. E nós temos uma coisa que muitos me questionaram, até teólogo, que chama-se a semente luciferiana, a semente do mal. Quando o homem cai no Éden, Satanás põe a semente do mal nele. E agora, como que eu tenho uma mente preparada para ter fé? Pastor, o meu cérebro é isso tudo, é fantástico. Olha que coisa maravilhosa o meu cérebro, ele dá os comandos para o meu corpo, ele me faz pensar, diz que um lado é para calcular, outro lado é ao lado das emoções, coisa maravilhosa. Eu sou uma pessoa fenomenal, isso, mas com a queda, como fazer? Bate no peito e diz assim, faz assim, bate assim no peito e diz: eu estou nele, em Cristo Jesus. Você já está fazendo a sua parte. Agora você tem que subir o nível, que é transformar a vossa mente, o seu entendimento. Você já recebeu Jesus, você já é um cristão. Agora, para ter uma mente apta a receber fé e não um bombardeio de informações malignas, você precisa cuidar o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E quando nós somos de Cristo, nós somos da fé, nós temos pensamentos que nos dirigem para o sucesso, para a vitória. Ei, pastor, é só vitória? Não, querido, mesmo diante de circunstâncias ruins, mesmo diante de dificuldades, quando você cuida dos teus pensamentos, e eles estão cativos em Cristo, eles estão cativos naquele que gera fé, você vence as adversidades da vida. Amém? E você precisa tomar posse disso fazendo o quê? Vencendo o sofisma, que é travado aqui, gente. A maior batalha é travada aqui, ó. Esse sofisma aqui, 2 Coríntios 10, a partir do 3 está falando, nós vamos destruir em Deus. As nossas armas espirituais são poderosas em Deus para destruirmos fortalezas, sofismas, altivez. E isso se dá quando nós invocamos o nome de Jesus e declaramos que o poder dele opera na nossa mente. Olha para mim aqui, alguém faz a seguinte pergunta para você, olha que interessante isso aqui. Alguém te pergunta assim: cara, como vencer o pecado? O pecado para mim já é um sofisma, ele já está impregnado em mim. Aí você vai e fala para ele: cara, a Bíblia diz que você precisa vencer esse sofisma em Deus, você precisa fazer orações, jejum, né? Devoção, entrega, congregar, você precisa estar fortalecido em Deus. Mas daí a pessoa volta e diz assim para ti: mas eu vivo um bombardeio de informações. Aí você vai dizer o seguinte para ele, lá em 2 Pedro, segundo livro de Pedro, Deus está falando: sede santo porque eu sou santo. Olha para mim, presta atenção, a natureza do homem, antes de se corromper, era pura. E hoje, por meio de Cristo, nós podemos vencer o pecado, aqui. Deixa eu dar uma nota aqui para os jovens. Jovens, vocês não vão vencer os demônios. Não, os hormônios, não é demônios, é hormônios. Vocês não vão vencer os hormônios de vocês perdendo tempo com redes sociais, com falácias, com palavras torpes. Vocês vão vencer os hormônios de vocês levando o pensamento de vocês cativo a Cristo. Olha que coisa poderosa. A tua mente cheia da fé em Cristo Jesus, ela é capaz de neutralizar o desenvolver dos teus hormônios,
e você não ter desejos desenfreados por sexo antes do casamento. Obviamente que você tem o desejo, mas você tem uma mente que ela é cativa a Cristo, então você vence o desejo. O nome disso chama-se fé para decidir. Decisão. E na maioria das vezes, gente, olha que interessante, desse bombardeio de coisas boas e ruins, nós vamos encontrar a palavra de Deus falando para nós, lá em 1 Coríntios 2,16, que Deus, Ele quer partilhar, Ele quer compartilhar conosco a sua palavra. Abre aí 1 Coríntios na tua Bíblia, capítulo 2, o verso é o 16, abre aí na tua Bíblia, e veja comigo, 1 Coríntios 2,16, o último versículo do capítulo, diz assim, o texto: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Preste atenção, mas nós pensamos como Cristo pensa. Jesus está compartilhando o pensamento poderoso dele, a fé conosco. A partir do momento que nós recebemos Ele como Senhor das nossas vidas, nós fazemos a escolha por Ele, nós temos uma mente preparada para ser regada pela fé em Cristo Jesus, a fé que move montanhas. A fé, não essa fé mequetrefe, queridos, sabe aquela fé da pessoa que ela deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não é essa fé que Jesus está partilhando conosco. Ele está partilhando conosco de uma fé que nos leva a determinar. Determinar. E a tua fé traz à existência aquilo que você determinou. A mente de um homem ou uma mulher cristã, como está escrito no texto, tem que ser dominada por Cristo. Porque senão a altivez, o sofisma, as fortalezas que o inimigo levanta. O inimigo levanta fortalezas para tomar nossa mente. O inimigo levanta ideias, por exemplo, para que a tua mente fique condicionada àquilo. O inimigo levanta narrativas para que a tua mente se condicione àquilo, né? E acaba que essa batalha, ela é travada com tanta força que o mundo ele parece que vai te tragar, mas não. A palavra diz no livro de Salmos que Deus deu a terra para os homens governar. E agora? Mas eu não consigo, pastor. Então prepare a sua mente, leve ela cativa a Cristo. Pense nas coisas do alto, pense nas coisas de Cristo. Pense no que a palavra te ensina e você vai ter uma mente cheia ou carregada de fé. Preste atenção, olhe para mim aqui, preste atenção. Às vezes, nós estamos paralisados, sem saber o que fazer. E a primeira coisa que vem para nós, um sofisma. Na minha família ninguém lia livros, ninguém nunca leu a Bíblia. E eu também não leio, isso é um sofisma, é uma fortaleza na tua vida. Na minha família nunca ninguém conseguiu ter um casamento duradouro, eu também não vou conseguir, é um sofisma. É uma fortaleza na tua vida aqui, ó. Sabe o que tu está fazendo? Tu está alimentando o teu cérebro com essa derrota, e é no caminho da derrota que você está indo, a passos largos. Olha que interessante, da minha família, né, as pessoas dizem, na minha família nunca ninguém teve uma formação superior, se destacou num nível superior. Sofisma, uma mentira que o teu cérebro foi alimentado por ela, então é nesse caminho que tu vai, no caminho de não se formar. Sabe por quê, gente? O tempo vai passar igual. E sabe o que tu vai descobrir? Que o tempo passou e tu podia ter te formado e que tu tinha condições de ter se formado. É ou não é verdade? Fortalezas. E essas fortalezas roubam a tua fé. Com o tempo, você não acredita. Olha para mim aqui, nós estamos vivendo um tempo em que o avivamento está chegando nas nações através dos meninos de 16 anos.
Os homens de 25 a 40, 50 anos têm pouca fé. Pastor, mas e agora? Por conta da aceleração do que é cotidiano, por conta das acelerações das mídias, das redes sociais, por conta dos fast foods, por conta dessa questão de 3 minutos está pronto. Hoje, essa geração é a geração que tem mais dinheiro, mas é a geração que mais sofre com depressão. É a geração que tem acesso a tudo, mas é a que mais depressiva. É a geração que pode tudo, na palma da mão. É impressionante esse negócio que me fascina. A única coisa que me fascina no celular é os bancos. Nossa, eu pago as contas, eu pego, eu recebo, eu pago. É dinheiro assim rolando. Falei, o que é isso, rapaz? Você não para. Pode estar o sujeito aonde tiver, eu estou pagando, eu estou recebendo. Esse negócio do Pix é um negócio violento. É ou não é verdade? Nossa, entrou aqui 10, já saiu 20. Eu falei, oh meu Deus, o que aconteceu? E aquilo trabalha com uma inteligência que pouco se vê erro. É raro tu ver um erro. Se for dar um erro no sistema, ele devolve, ele estorna para correção. A minha pergunta é, a tua mente, quando acontece de receber uma informação errada, a tua fé faz devolver para correção ou não? O Pix devolve, estorna. A tua mente, quando tu recebe uma informação errada, ela está programada, ela está carregada ou sendo carregada de fé, ao ponto de empurrar essa informação para fora, para que ela seja corrigida na presença de Deus e tenha solução em nome de Jesus. Prepare a sua mente, programe a sua mente, para que quando a informação errada vir na sua mente, você vai combater ela com a fé na palavra. Você não vai aceitar qualquer coisa. Abra sua Bíblia comigo e vamos ver como funciona a mente que se deixa dominar por Cristo. Abre Romanos 8:16 na sua Bíblia. Romanos 8:16, vamos lá. Diz assim o texto: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Preste atenção. Fala junto comigo agora. Eu tenho certeza absoluta que eu sou filho de Deus. Amém? Posso ouvir o segundo amém? Posso ouvir o terceiro amém? Tem uns que estão em dúvida. Sofisma. Eu vou falar de novo, gente. Vou falar de novo. O texto de Romanos 8:16 diz assim: o Espírito de Deus se une com o meu espírito para afirmar que eu sou filho de Deus. Vamos lá. Diga, eu tenho certeza absoluta que eu sou filho de Deus. Ó, escuta o que eu vou falar para vocês. Preste atenção. Não é pelas suas palmas, é pelo quanto a tua boca está travada. O quanto tem sofisma, fortaleza na tua mente. Você não consegue naturalmente, algumas pessoas, confessar que são filhas de Deus. Sabe por quê? Porque o pecado te cerca de tal maneira que você está impregnado. Você viu? É natural, gente. A palavra de Deus é absoluta, sim ou não? Então, quando a Bíblia está dizendo que você é filho de Deus, você deveria regozijar, jubilar, você deveria confirmar. A palavra afirma, você confirma. Amém? A palavra afirma, quem tem a mente carregada de fé afirma. Porque se a minha mente, ela é regada pelo Espírito Santo, e se eu estou em Cristo, eu estou firmado na rocha que é Jesus. É Ele, queridos, que nos garante. Mas olha que interessante isso aqui que eu falei sobre a fortaleza. Essa é uma demonstração. É uma demonstração. Fulano, fala comigo. A pessoa trava. Porque o cérebro está carregado de outras coisas, não de fé. Porque quem tem o cérebro carregado de fé, tu não termina de falar, ele afirma. Em nome de Jesus, eis que eu te digo. Né? Agora a pessoa que ela está em dúvida. Sabe por que, gente, que gera dúvida em nós?
Por causa do mundo que nós vivemos, as informações são muitas. E nós deixamos o nosso cérebro impregnar de informações do mundo, da carne, as coisas que são carnais. Por isso a nossa mente, quando é pega de surpresa, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da fé, nós ficamos atônitos, assustados. Sabe por quê? Que lá na faculdade de Absner, quando a mulher levantou da cadeira de roda, todo mundo fez um escândalo? Porque a mente está carregada de coisas do mundo, do cotidiano, business, né? Grana, trabalho, status quo, né? As pessoas querem ter status, né? Se eu não tiver um bom carro, eu não sou ninguém. Quem disse, mané? Se eu não tiver um bom salário, eu não sou. Quem disse, irmão? A propósito, quero te dar uma ideia aqui para limpar a tua mente. Se as pessoas que tu convive avaliam você pelo que tu tem, procura um novo ciclo de amizade. Pode ser? Quantos querem? Vou falar um negócio para vocês forte aqui. Eu tenho um amigo que ele mora num lugar muito ruim, tem um nome estranho. Eu tenho prazer de ir na casa dele. Ele mora num barraco, mas que lugar que eu me sinto bem, que eu sou bem recebido. A mãezinha dele faleceu, eu amava ela demais. Era aquele café me esperando, era aquele chimarrão, né, amor? Era aquele carinho quando eu chegava na porta do barraco, aquele abraço. Meu filho, que bom que tu veio me ver. E o meu camarada, nós nos criamos junto. Ele me abraça, fala: ei, mano, eu te amo, e me beija. E tem gente vazio com a BMW na garagem. Já entrei em casa de gente que anda na BMW e me deu 50 nojo. Então o que eu quero dizer para vocês é que a fé, que ela é acolhida por você na sua mente, a fé em Jesus, ela é capaz de te fazer discernir os ambientes, e ela é capaz de te levar a limpar a tua mente, a limpar a tua arma espiritual, o teu cérebro, para que ele possa dar comandos de fé. Tudo tem fé, tudo tem fé, tudo tem uma afirmação, tudo tem uma solução, porque você tem a mente cheia de fé. Amém? Queime, queridos, pelo poder do nome de Jesus, esses sofismas, essas meias verdades, essas mentiras. Pense comigo hoje, quantos aqui conhecem um cristão que tem perdido as suas batalhas celestiais, porque a mente dele ainda não conseguiu vencer essas batalhas, esses sofismas? Quantos você conhece, queridos, pessoas que vêm para a igreja e têm dificuldade de vencer o pecado? Por que tem dificuldade? É natural, não precisa ir embora da igreja, porque você está no processo de tirar o sofisma, tirar a altivez e colocar a obediência a Cristo. Essa obediência vai levar sua mente a ser condicionada à fé, e a partir disso você cresce. Você vai ver que com o tempo você vai passando pelos processos e você vai ficando cada vez mais limpo, ao ponto de falar assim: nossa, eu estou muito santinho, vou arrumar uma para aprontar. Não faça isso, não junta de novo o lixo. Então preste atenção, para receber fé, nós precisamos vencer as influências internas. Olha aqui para mim, gente, vocês sabiam disso que eu vou falar aqui? Se você encontrar alguém fazendo alguma coisa, errado ou certo, e ele está dando muito certo, deixa eu te falar um negócio, não pense que vai ser igual com você. Você entendeu o que eu quis dizer? Sabe por quê? A mente está condicionada ao quê? A ambição no que é do alheio. É ou não é verdade? A mente assistencialista. Sofisma, quebra isso. Todos nós somos seres humanos. Depois que eu falei aqui do cérebro, nós somos seres humanos em potencial. Qualquer um aqui que estiver respirando, se for estudar, aprende. Ah, mas eu tenho um pouco mais de dificuldade. Começa a treinar e praticar o teu cérebro, você vai aprender. Ah, eu não consigo lidar com raiz quadrada, a porcentagem percentual, eu não conseguia. Hoje eu acho fácil.
E um dia eu disse que eu não ia conseguir. São sofismas. Você precisa limpar sua mente com a influência da palavra. Preste atenção o que diz Marcos 12:30. Abra aí na sua Bíblia. Você que tem a Bíblia aí, Marcos 12:30, acompanha comigo aí. Diz assim o texto: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Ei, olha para mim aqui. Ame ao Senhor com o seu entendimento, com a sua mente. Preste atenção em mim aqui. Comece a amar o Senhor agora, mais intensamente. Essa é a preparação para a tua mente receber fé. Ame ao Senhor mais gratidão, mais entrega, mais devoção, mais crédito para Ele, menos crédito para o teu emprego fajuto, mais crédito para Ele, menos crédito para o teu namorado, mais crédito para Ele, menos crédito para esse carro, esse bem material que tu tem. Sabe por quê? Quando você faz isso, a sua mente é cheia de fé, e as demais coisas faz assim, ó, puff. Fala, vem a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ou Jesus falou o contrário: vem aqui se tu está cansado, que eu vou conversar contigo e tu vai me aliviar. Ao contrário, eu vos aliviarei. O alívio vem quando você tem conhecimento da palavra de Deus. Eu vou dar uma ideia para vocês aqui, em cima do que eu estou falando, de entendimento de mente para receber fé. Quando eu leio o livro de Paulo, Coríntios, 1 e 2 Coríntios e Timóteo, eu choro. E um dia eu perguntei para Deus assim, falei: Senhor, por que esse livro me toca tanto? E o Espírito Santo falou assim: porque no teu coração tem justiça. E eu fiquei em prantos assim. Eu fiquei, sabe quando tu soluça assim? Eu fiquei balbuciando. Quando o Espírito Santo falou para mim que tinha justiça no meu coração, e por isso que aquela informação do meu cérebro me gerava aquela emoção forte, quando eu li os textos, é porque eu tenho gravado nas minhas memórias esse ensino. Eu tenho gravado nas minhas memórias, nas maiores dificuldades da minha família, a minha mãe afirmando que eu seria um homem de Deus. Eu tenho nas minhas memórias, nas maiores dificuldades da minha família, toda a minha família, nas maiores discussões, porque a minha mãe fazia culto na garagem da casa dela, era o culto caseiro da Assembleia de Deus, o ponto de pregação, e não sei o que de pregação. A minha mãe é uma mulher de fé, então ela sempre afirmava, olhando para nós sem valer nem uns centavos, ela afirmava que nós seríamos homens de Deus. Eu não posso falar aqui, mas eu não lembro. Eu não tenho lembranças assim, pode ter acontecido, de ver a minha mãe me amaldiçoar. Eu não tenho lembrança. Pode ter acontecido, eu não lembro. Nos momentos mais difíceis, em meio às lágrimas, ela afirmava que Deus estava mudando a minha história. Em meio às dificuldades, às contradições, gente, que é ter um filho desorientado, que não obedece, que não respeita, ela afirmava que Deus ia me libertar. Então, quando eu vejo Paulo passando algumas coisas que o ministério ele exige, eu tenho a memória do que eu fui ensinado. Então eu choro porque a minha memória está carregada da palavra da verdade. Agora, quando você não se alimenta da palavra, ou melhor, querido, você não tem quem possa te influenciar. Às vezes nós estamos em casa e na sua casa só você é cristão. Então comece você a influenciar. Pega essa Bíblia e chama a atenção de quem está na tua casa. Senta para ler ela na frente deles. Eles tudo fazendo confusão e tu lendo a Bíblia. Ele fala aí, tu está fazendo o que aí que tu só quer ficar nessa Bíblia, tu não está vendo a bagunça? Continua lendo a Bíblia. Aí tu usa, olha que eu vou ensinar para vocês um truque aqui. Quando ele vem muito assim irado, você fala assim, engrossa a voz, né? Eu quero te falar algo da parte de Deus. Os teus dias estão contados na terra. Eis que vai abrir o sepulcro. Dá um cagaço nele.
Ah, não, pastor, o senhor fazendo isso, dá um cagaço nele. Ele vai falar, ah, esse negócio aí, ficar lendo essa Bíblia e falar essas besteiras. Aí você fala, vem ler comigo. Dá um susto nesse sujeito, cara. Mas dá um susto nele. Dá um susto nele, sério, sério. Claro, se ele já é da igreja, não vai adiantar ele estar ouvindo eu falar, né? Mas dá um susto, pede para Deus uma estratégia, pede para Deus uma ideia para dar um susto nele. Pede, gente, pede para Deus, com a tua fé carregada da palavra, lendo a palavra, fala, Senhor, não é possível que Paulo passou por tudo isso. E ele continuou crendo, ele continuou alimentando a mente dele com a fé. E esse sujeito na minha frente está me desafiando. Senhor, me dá uma ideia para ele tomar um susto. Me dá uma ideia santa. Não tem um irmão que fala, eu tenho inveja santa. Sofisma, irmão. Não existe inveja santa. Sofisma. Vamos ver o que está dizendo Tiago 1,8. É engraçado, mas a gente precisa aprender muito, né? Todos nós. Eu também. Diz assim, Tiago 1,8. Olha que interessante. O texto diz assim: pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer o homem de dois pensamentos. O homem inconstante. Não tem firmeza porque é de coração dobre, né? A inconstância, querido, olha o que ela faz. Ela permite a sua mente, ela não permite a sua mente progredir na harmonia com as coisas de Deus. A inconstância é algo tão difícil, gente, que machuca, fere e deixa marcas. Sabia? Porque quem é inconstante, escute a voz da experiência. Quando você passa o tempo e você vê que você perdeu o tempo, o arrependimento quase te mata, é ou não é verdade? Se o arrependimento me matasse, principalmente por eu não ter me formado e não estar ganhando hoje um salário de 20 mil reais, eu tinha me matado já. Eu falei, fui eu que fiz isso aí. Eu vou vencer essa batalha. Eu vou estudar agora. Agora eu vou me formar. Agora eu vou ter que fazer esse negócio acontecer. Mas o inconstante, o homem de coração dobre, ele não tem firmeza. E ele nunca sabe o que fazer. Preste atenção. Quantos aqui querem progredir? Quantos aqui querem ter uma mente cheia de fé? Levante a mão. Levante a mão. Diga assim comigo, eu quero ter uma mente cheia de fé. Diga assim, eu quero ser um homem capaz de deixar no passado todas as consequências dos meus erros e avançar com a mente renovada. Diga para você assim, o meu texto hoje é Romanos 12:2. Diga, eu renovo a minha mente em Cristo Jesus. Amém? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Faça isso constantemente. Amém? Escute isso aqui que eu quero falar com vocês. Geralmente o sofisma ou a fortaleza, ela se dá assim, por um pensamento padrão. Sempre tem aquele pensamento assim, alguém fala assim, não, eu vou errar, né? Errar é humano. Quem conhece a frase errar é humano? Levanta a mão. Não é assim que a gente fala, eu, você, todos nós. Errar é humano. Gente, errar é humano. Mas é um sofisma. Isso é uma mentira travestida de verdade. Então errar é humano, eu posso continuar errando? Mas a frase está indicando que pode. Desconstrua essa confusão dentro da tua mente e põe o princípio, que é a palavra de Deus, que diz que quando você errar, você tem um advogado fiel que é Cristo. Vá até Ele, peça perdão, e esse pecado, esse erro é levado para o mar do esquecimento e acabou. Daqui para frente você não volta nele. A sua mente é carregada da fé. Quando você faz isso, a fé entra e tira toda a confusão que está em desacordo com a palavra de Deus. Gente, essa frase é muito falada. Não, expulse hoje esse pensamento. Lembra do texto? A tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Expulse esse pensamento que errar é humano.
então eu vou continuar errando. Gente, tem coisas que fizeram, né? Jacques Derrida, Michel Foucault. Jacques Derrida, eu acho que quando eu falo, as caveiras dele estremecem no cemitério. Não, estou brincando, estremece não. Eu não posso nem falar desse cara, que esse cara era muito forte. Eu falo, eu sou também metido. E aí eu quero que vocês entendam algo. Às vezes pessoas criaram coisas em um tempo e elas não eram influenciadas pela palavra da fé. Elas eram influenciadas por achismo, gente. Deixa o achismo. Pare com isso, pelo amor de Deus. Hoje, diga para o diabo: tu não tem autoridade para alimentar sofisma na minha mente. Estou livre e estou firmado em Cristo. Amém? Repreenda esses pensamentos. A dúvida, a injustiça, ela só é feita porque esses nomes que eu citei aqui, inclusive o Brasil, o judiciário do Brasil, a veia dele é Michel Foucault. Gente, todo mundo, aí tu fala assim, pro cara desse, errar é humano. No meu caso não, porque eu sou semideus. Fui eu que criei essa lei, tá certo. Não tô, vocês entenderam? Não sou eu, gente. Tem uns olhando para mim, o pastor tá ficando louco. Não é eu que sou semideus, estou falando quem dirigiu, quem influenciou o judiciário no Brasil, Michel Foucault. Não temos identidade nas coisas. Sabe qual que era meu sonho? E eu quero falar algo para vocês aqui muito forte. O meu sonho, por causa da influência da minha família, era ser um juiz. Olha que coisa interessante. Sem chance. Do jeito que eu levava a minha vida, sabe o que eu ia ser? Sabe o que eu ia ser? Aquelas pessoas que se frustraram na vida e andam com carrinho de papelão. Do jeito que eu levava a minha vida, eu ia ser isso, o máximo que eu ia ser. Hoje, as minhas maiores batalhas internas quando eu vou nesses lugares, eu falo, é aquela cadeira lá, Senhor. Eu me vejo nela, por que eu sou doido? Quem já foi num lugar e falou para Deus assim, eu só posso estar ficando louco, porque eu sou um zero à esquerda e eu sonho estar naquele lugar ali. Quem já foi? Eu já até sonhei eu com aquela capa preta. Falei, olha aí, isso é demônio? O que é isso? E eu já entrei agora há pouco tempo no judiciário e fui lá naquela cadeira bonita do presidente. Falei, um dia você está sujeito a encontrar comigo. E saí dali pensando. Me aguarda. Só que quando você tem uma mente carregada de tristeza, uma mente carregada de ofensa, uma mente carregada de reprovação, você não consegue ver os lugares altos que o Senhor preparou para ti. Aí a minha esposa falou assim para mim, várias vezes as pessoas falam para mim, Jonas, tu é um visionário, cara, calma, tu assusta as pessoas. Eu não aceito isso. Eu não sou um visionário na forma que você vê a palavra visionário. Eu sou um visionário na verdade da palavra. Eu vou chegar. As pessoas são doentes e querem aplicar a sua doença em mim. Eu sempre fui no colégio, é metido. Chega na empresa, é metido. A minha mãe falava assim para mim, tu é metido demais, meu filho. Tu tem que ser mais humilde. Sabe qual que é o problema? As pessoas acham que humildade é ser triste, cabisbaixo, pobre, miserável, nu. Não, humildade é a capacidade de saber o lugar que você está é um lugar de honra, porque você vai liberar a honra para o outro. Essa é a humildade verdadeira. Humildade não é você criar um sentimento ruim e impedir que a tua fé seja uma fé forte, corajosa. Olha para mim, Josué. O que aconteceu com os outros 10 espias, os outros 8? Não, eles vão comer nós que nem come gafanhoto.
A fé deles era aquilo ali, eles eram um animal insignificante, o gafanhoto que o João Batista comia. Eles eram isso. Agora o que Josué falou? Não, lá tem gigante, mas a terra emana leite e mel, nós vamos entrar. O que aconteceu com os outros? Morreram frustrados. O que aconteceu com Josué e Caleb? Gente, presta atenção o que é uma mente cheia de fé. Pensa tu dando volta na volta do muro e gritando para ele cair. Fecha teus olhos aí e pensa. O que tu já fez cair? Perdão, gente. O que tu já fez cair com a tua fé? Esses homens aqui, Josué e Caleb, eles deram a volta naquele muro gritando e derrubaram o muro de Jericó. Diz que o muro passava um carro em cima. Era uma rua. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. O que tinha na cabeça da prostituta Raabe quando ela escondeu eles? E a fé dela, a convicção dela por causa da herança genética, fez com que os caras não vissem os caras escondidos na casa dela, porque se eles encontrassem eles ali, ela ia morrer. Não, eu estou falando de alguém sequelado, a prostituta Raabe. O que ela usou ali? Se não uma memória de fé dos seus antepassados. E ela falou: fique aqui, eles são da descendência de Davi, eles são da descendência de Abraão, eles são da descendência de Noé. Esse povo é o povo da minha origem. Esconde aqui, fica frio, ninguém vai pegar vocês. E ela escondeu e foram na casa dela, reviraram, passaram perto dos caras e não enxergaram eles. Fé. Prepare a sua mente para tornar as coisas que precisam se tornar invisíveis diante do maligno na sua vida, na sua casa. Prepare essa fé, querido. Preste atenção. E nós vamos encerrar. A cada argumento que a sua mente faz contrário às suas decisões, eles podem ser transformados pela palavra de Deus e pela fé em Cristo em uma resposta positiva. Cada palavra contrária liberada por você, cada frase, cada sofisma que você libera, você pode hoje, através de Cristo, liberar o positivo e não mais o negativo sobre essa frase. A frase que você talvez use: errar é humano. Você não vai usar mais errar humano. Você vai falar: eu errei, mas eu tenho o meu Senhor que vai me socorrer, vai me perdoar e vai me reconciliar com Ele. E esse erro não tem mais efeito sobre mim. Senão, queridos, fique de pé no seu lugar. Senão você não aguenta. Senão você não aguenta. Nós temos uma mente, somos humanos. Você não aguenta. Se você não for a Cristo buscar, encher a sua mente de fé, nós não aguentamos. É contraditório. Quem já leu a Bíblia e pensou: cara, é uma grande contradição isso ou aquilo. Quem já fez isso? É porque tem um sofisma na tua mente. O texto de Filipenses 4:8 diz assim, preste atenção, 4:8 de Filipenses, o texto fala assim para nós: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática que vocês receberão e aprenderão de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor afirmando para nós. O texto de Romanos fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10. Olhe para mim, o livro de Hebreus fala sobre a fé e diz que a fé é o firme pensamento nas coisas que você não está vendo, mas que você está chamando a existência. O texto de 14:23 de Romanos fala que tudo que não tem fé é pecado. O texto está falando de outra coisa, eu quero ler, mas eu já vou ler para você, é importante. Romanos 14:23 diz assim. Esse texto aqui está falando
assim: mas quem tem dúvidas a respeito do que come, está falando quando Paulo está falando da comida consagrada, está falando de consagração, mas olha que interessante, olha só que interessante, mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé, e o que não se baseia na fé é pecado. Olha para mim, o pensamento em fé, um pensamento carregado de fé não gera dolo. A fé, gente, olha aqui para mim, olha para mim, eu queria que só isso alimentasse teu coração. A fé arranca de dentro de nós a culpa. A fé em Jesus faz você acreditar que mesmo tendo errado tanto, pisado tanto na bola, Deus ainda vai cumprir as promessas na tua vida. Ei, querido, você precisa viver isso. Feche teus olhos. Eu quero te convidar a regar a sua mente com a fé em Cristo. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio nessa terra em carne, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, será salvo. Oh, aleluia! Jesus não morreu em vão, e Ele não morreu para que você vivesse comandado por sofismas e fortalezas. Ele morreu em uma cruz para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. A fé está te levantando nessa noite. Coloque a mão sobre a sua cabeça e declare que a sua mente está preparada para receber mais fé, mais fé, mais fé, mais fé. Declare sobre ti. Declare sobre ti, as coisas estão se movendo em teu favor, as coisas estão se movendo em teu favor, as coisas estão se movendo. Deus vai fazer o universo conspirar em teu favor. Aleluia, comece a declarar sobre ti. Diga: eu tenho fé, eu tenho uma mente cheia de fé, eu tenho uma mente preparada para derramar fé, para distribuir fé, porque o meu Senhor, o meu Jesus morreu em uma cruz e todas as coisas conquistou ali para mim. Eu tomo posse. Aleluia. Queridos, eu quero que você que quer agradar muito a Deus, e você sinta o Espírito Santo te tocando, se você quiser adorar a Ele, faça isso agora. Algumas pessoas aqui estão buscando dons, o Espírito Santo está te tocando, e está sendo acrescentado bons pensamentos, pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal para você. A Bíblia fala a seu respeito, a Bíblia fala sobre a sua vitória, a Bíblia fala sobre a sua vitória. Você é um mais do que vencedor. A Bíblia fala que eu e você vencemos todas as coisas em Cristo. Portanto, leve agora seu pensamento cativo a Cristo, e o Espírito Santo vai te batizar com fogo. Levante a tua mão então na direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para o melhor resto de semana da sua vida, com a mente carregada de fé. Deus abençoe.